Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 161. Então, tanto é que o que eu narrei no vídeo anterior com relação a missões, missão e responsabilidade, compromisso, são coisas diferentes, de que observe para você ver aqui o que os bons espíritos respondem. São tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Olha, são tão variadas as missões, você entendeu? São tão variadas as missões, o processo é tão relativo, é tão complexo, é onde entra, você entendeu? É onde entra o dever, o compromisso, a responsabilidade. Só que os bons espíritos não iriam dizer isso. Eles não iriam dizer o que eu estou dizendo aqui. Alguém teria que vir e dizer o que eu estou dizendo, esmiuçar, raciocinar. Você está entendendo? Tanto é que eles dizem aqui, ó. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus. E não vos é dado penetrar-lhes todos os desígnios. Agora nós temos que analisar outra questão. Os espíritos executam as vontades de Deus. Esse S, ele tem que ser retirado. Por quê? Porque não existe as vontades de Deus. Até porque o termo Deus, nós vamos respeitar esse termo Deus, até porque devido ao nível evolutivo que nós nos encontramos, mas eu já em outros vídeos já tentei explicar para você que não é Deus o termo, e sim a inteligência suprema causa primeiro de todas as coisas. Mas a inteligência suprema causa primeiro de todas as coisas não é Deus, Luiz. Só que no nosso nível evolutivo, um dia deixará de existir esse termo. Então não existe as vontades de Deus. Existe a vontade de Deus. Deu para você entender? Ora, gente, Deus é soberano. Fica o mesmo que várias ordens, várias leis, você entendeu? Vários desígnios. Não. Eles executam, os espíritos executam a vontade de Deus. E quando é que as pessoas vão conseguir analisar dessa forma? E não é dado penetrar-lhes todos os desígnios. Não é dado ao espírito, por mais elevado
Desculpe. Por mais elevado ou por mais inferior que seja, não é dado ao Espírito penetrar todos os desígnios de Deus. Não é dado. Você entendeu? De um patamar em diante, ninguém nunca soube e nunca saberão. Aí vem Allan Kardec tecendo um comentário. As missões dos espíritos, agora, vamos analisar. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Por que ele está dizendo aqui? Porque ele está dizendo no coletivo. As missões dos espíritos. Então vamos juntar Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Camilo Flammarion, Irmã Dulce, Padre Donizete Tavares de Lima, Joana d'Arc, Francisco de Assis. Você entende que é uma coletividade? Por isso pode dizer, as missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Esses seres que eu acabei de citar, eles não só praticaram só o bem, eles não praticaram só o bem. Agora não basta. Observe só o que Kardec aqui comenta. Quer como espírito, na erraticidade, nas esferas mais elevadas, quer como homem, né? Quer como alma, quer como homem, aqui no corpo físico. São incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade. Gente, vocês agora observaram que o resumo que eu procurei tecer no vídeo anterior com relação às missões, Kardec agora está resumindo nesse trecho aqui. Olha aqui, ó. O progresso, vou voltar, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, coletividade, e não uma individualidade, uma unidade. Mas tem mais, que daí a pouco nós conseguimos, Kardec consegue nos mostrar a unidade, quando é amparado pela unidade, sem a necessidade da coletividade. Aí você fala assim, Luiz, mas você fala cada coisa que eu não entendo. Agora você imagina meu cérebro como fica. Olha só. São incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, enquanto
ele está aqui se referindo dos povos ou dos indivíduos. É coletividade. Significa missões. Você entendeu? E missões é diferente de individual. Missões é diferente de você cuidar de uma pessoa. Missão é diferente de você cuidar de um paciente. Cuidar de um paciente é responsabilidade, é dever, é compromisso, é profissionalismo. Para isso, a pessoa estudou. Agora, é óbvio que para assumir uma coletividade é necessário todas essas virtudes juntas e muito mais outras que assista o indivíduo. Dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, é o que eu acabei de dizer, mais ou menos especiais e de velar pela execução de determinadas coisas. De velar por determinadas, aqui, ó, mais ou menos especiais e de velar pela execução de determinadas coisas. Coletividade, missão, missões. Alguns desempenham missões mais restrita. Aí agora é que começa. Só que vamos analisar agora. Agora vai entrar na questão pessoal. Só que é onde nós temos que tomar muito cuidado com essas questões, porque mesmo nos pessoais, não é missões, não é missão, missões, é no coletivo, no pessoal, é responsabilidade, é dever-lhe conferido, é dever-lhe concedido, é responsabilidade. Observemos a esperteza de Allan Kardec nesta questão. Por isso que nós temos que separar o joio do trigo, esmiuçando, para mostrar para as pessoas, porque muitas pessoas comem gato por lebre sem saber. Olha só. Alguns desempenham missões mais restritas. Tinha que ser assim, ó. Alguns desempenham responsabilidades mais restritas. Alguns desempenham compromissos mais restritos. Você está entendendo? E não missão. Como aqui Kardec colocou. Ó, Kardec colocou aqui. Alguns desempenham missões mais restritas.
O certo seria: alguns desempenham deveres mais restritos. Alguns desempenham responsabilidades, compromissos mais restritos. Substituindo esse termo missão, essa palavra missão, por esses outros termos. Porque esses outros termos, eles podem entrar no restrito e no pessoal, mas a missão não. Missão é do coletivo. Missão não entra nos restritos e também não entra nos pessoais. Aí você vai me dizer assim, mas então Kardec errou aí. Não. Não, gente. Não. De forma alguma. Kardec nunca errou. Olha, você nunca vai me ouvir dizendo que Kardec errou. Você não vai ter esse prazer de ouvir da minha boca Kardec equivocou, que Kardec errou, que os bons espíritos erraram. Eu sim posso errar. Posso errar. Já errei tanto. Já pronunciei tantas palavras aqui. Entendeu? Eu sim erro. Agora Kardec não. Aí você fala, mas então como que você está explicando uma coisa que ele explicou de uma outra forma? Se ele está certo, então cala tua boca, Luiz. Não, eu não calo. Porque eu aprendi que missão é uma coisa e que restrito e pessoal é outra coisa. Então eu não vou comer gato por lebre. E você tem que aprender que missões é para o coletivo e não para o individual, não para o restrito, não para o pessoal. Para o restrito, para o individual, para o pessoal é responsabilidade, é compromisso que a pessoa assume. Ah, mas aquele que assume uma missão, ele não tem um compromisso também? Tem, mas o fato dele se encontrar no nível mais elevado, lhe foi conferido uma missão para um coletivo. É isso que nós temos que separar. Mas então, como que foi colocado desse jeito? Foi colocado desse jeito aqui justamente para nós raciocinarmos, para não comermos gato por lebre. E é lamentável como muitas pessoas comem, porque as pessoas lêem e não prestam atenção de que o que ele está lendo não tem nada a ver com a verdadeira situação. Você entendeu? Então aqui, ó, alguns desempenham missões mais restritas, né? Que eu vou mudar isso aqui por outro nome. Alguns desempenham responsabilidades mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais. Você viu só como não há espaço aqui para o termo missões? Eu acho que eu vou pro sanatório mesmo. Olha, eu acho que eu vou mesmo.
pessoais ou inteiramente locais, como sejam, assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros. Olha só, aqui Kardec volta a tratar desse termo novamente. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesse a resguardar. Isso também é um teste. Você entendeu? Por que é um teste? Porque se nós voltarmos aqui, alguns desempenham missões, só que eu vou mudar esse nome missão por dever. Alguns desempenham deveres mais restritos e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, né? Como sejam assistir os enfermos num hospital. Quantos cuidadores cuidam de enfermos? Porque eles cuidam de enfermos, porque eles são contratados pelos familiares daqueles enfermos a cuidar daqueles enfermos. Então, por isso, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes. Então, quantas pessoas cuidam dos agonizantes? Os aflitos. Quantas pessoas cuidam dos aflitos na individualidade e não na coletividade? Velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores. Existe também aqueles que velam, aqueles guias e aqueles protetores, que velam-se da individualidade. Dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos, os guias e os mentores pessoais. Eles dirigem-nos, dando-nos conselhos bons e nos inspirando-lhes nos bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de dever, de responsabilidade, de compromisso e não de missão. Essa missão foi colocada aqui para nos testar também. Quantas as espécies de interesse a resguardar no processo individual. Assim, no mundo físico, como no moral, o espírito se adianta conforme a maneira porque desempenha a sua tarefa. Olha só. Assim, no mundo físico, como no mundo moral, o espírito, ele já não disse os espíritos, se adianta conforme a maneira, porque desempenha
a sua tarefa, ele já não citou, desempenha a sua missão e nem as suas missões. Ei, gente, se a gente não ficar esperto. Você viu o sincronismo quando começa a resposta verdadeiramente tratando de missões na coletividade e termina na responsabilidade restrita, pessoal, da individualidade. Você conseguiu entender isso? Então você tá craque. Vamos para o próximo vídeo, que vai ser uma nova pergunta.